Muito boa tarde, Adriana. Boa tarde, Léo. Boa tarde a você que está nos ouvindo, Janaína, Regiane. Muito obrigado. Você que seguiu aí acompanhando o Tribuna Livre. Agora está no ar o Rede Notícia, 12 horas, 2 minutos, em transmissão simultânea pela TV Horizonte, no canal 30.1, no nosso YouTube, no @tvhorizonte.oficial, na América FM 107,1 e na Cultura M 830 kHz. Muito prazer. Eu sou o André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e é claro que a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias, não só aqui de Belo Horizonte, mas do Brasil e do mundo inteiro. E já quero fazer o convite para você seguir a gente lá no nosso canal exclusivo no YouTube, que é o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 6.230 inscritos e é claro que a gente conta com você para bater a meta de 7 mil. No Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. 12 horas, 3 minutos. Uma mulher de 25 anos, mãe de um bebê de 3 meses, foi presa após ferir uma enfermeira com uma agulha contaminada pelo vírus HIV durante atendimento no Hospital Infantil João Paulo II, na região hospitalar de Belo Horizonte. A gente vai ao vivo agora conversar com o repórter Giovanni Rodrigues, que está na nossa tela e nos traz mais informações sobre esse caso. Mais um caso de ataque a profissionais de saúde dentro das unidades na nossa capital, né, Giovanni? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, André e Janaína. Mais um caso aí, né? Um servidor público sendo agredido. Só para reforçar, André, você falou muito bem, essa mulher de 25 anos, né? Ela foi presa em flagrante depois de ferir essa enfermeira, uma enfermeira com uma agulha contaminada aí por vírus HIV durante atendimento no Hospital Infantil João Paulo II. Segundo o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu no momento em que ela realizava uma coleta de sangue de uma criança de 3 meses. A mãe do bebê teria retirado a agulha utilizada no procedimento e, em seguida, perfurado propositalmente a mão da enfermeira. Olha, a enfermeira de 52 anos disse à polícia que havia suspeita de que a criança teria o vírus HIV, já que a mãe é soropositiva. O bebê foi submetido ao teste que deu resultado positivo, viu, André e Janaína? Olha, a mãe da criança negou a versão apresentada pela enfermeira, alegando que retirou o acesso venoso do filho por considerar o procedimento inadequado, afirmando que a profissional estaria girando a agulha bem ali no braço da criança. A enfermeira foi encaminhada ao Hospital João 23, onde recebeu medicação e a criança permaneceu internada sob cuidados médicos, acompanhada da avó materna. Olha, em nota, a FHEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, lamenta o ocorrido e informa que está prestando toda a assistência à profissional. A direção do Hospital Infantil João Paulo II está colaborando com as autoridades para o devido esclarecimento dos fatos. A FHEMIG ainda repudia qualquer forma de violência contra servidores e reforça o compromisso e respeito aos profissionais da saúde que diariamente se dedicam ao cuidado da população mineira. André e Janaína, é com vocês. Obrigado, Giovanni. Que situação complicada, gente. A gente vem falando sempre aqui no Rede Notícia sobre esses ataques a profissionais da área da saúde. A gente pode até discutir, né, Janaína? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou terrível para poder colher sangue. Meu acesso desaparece, eu morro de medo, é isso mesmo, eu morro de medo e isso dificulta muito a questão. Aí num bebê isso pode ser mais complicado, mas a pessoa está ali para ser atendida, o profissional da área médica não vai machucar um outro porque quer. Pelo menos eu penso dessa forma. Se não estivesse concordando com o procedimento, exatamente, pedisse para chamar outra enfermeira, chamasse o supervisor,
né? Mas não é um absurdo essa atitude dessa mãe, infelizmente não tem como defender, né? Mesmo. Algo não justifica outro, né? Exatamente. Uma ação não justifica a outra. E dessa Fui mal proporção atendido, também. tem que agredi-lo. Foi mal atendido, procura atendimento dentro da mesma unidade, procura os canais de reclamação, se tem a ouvidoria do Estado, se tem as ouvidorias da FEMIG, faz a reclamação formal. E aí, os canais internos vão dar conta. Agredir, aí você perde a razão, né? E perdeu totalmente nesse caso, Totalmente, né? no caso foi presa, né? E agora? E a Justiça manteve o reajuste do auxílio alimentação para vereadores e servidores da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O valor que antes era de R$ 1.250 passou a ser de R$ 2.374 mensais, representando um aumento significativo, viu? O reajuste é alvo de uma ação judicial que contesta a legalidade da medida e levanta suspeitas de benefício próprio por parte dos vereadores, já que também são contemplados pelo auxílio. A suspensão do reajuste havia sido recomendada pelo Ministério Público de Minas Gerais, mas, na visão da Justiça, barrar o pagamento do benefício neste momento poderia afetar servidores que dependem da verba para despesas básicas. A Câmara Municipal de Belo Horizonte afirma que o reajuste seguiu os trâmites legais e foi justificado como uma reposição de perdas inflacionárias. O processo continua em fase de análise, com prazo aberto para apresentação de documentos e manifestações antes da decisão final. Em outra decisão, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu em caráter liminar a lei que autorizava o uso da Bíblia como um material paradidático em escolas de Belo Horizonte. Pelo entendimento da Justiça, a lei fere o princípio do Estado laico e extrapola a competência do município. Ainda na decisão, a Justiça determina que a lei compromete a autonomia da gestão educacional e desrespeita as diretrizes nacionais que exigem participação da comunidade escolar na definição de materiais pedagógicos. A decisão da Justiça atende uma ação apresentada pelo Diretório Municipal do PSOL em Belo Horizonte, que argumentou que a norma poderia promover discriminação religiosa e impor conteúdos específicos em instituições de ensinos públicas e privadas da capital mineira. O projeto de lei, aprovado pela Câmara Municipal em abril e promulgada pelo presidente da casa, o vereador professor Juliano Lopes do Podemos, em maio, sugeria a utilização de passagens bíblicas em atividades escolares, inclusive em matérias como história e literatura. O Ministério Público de Minas Gerais pediu a cassação do mandato do vereador por Belo Horizonte, Leonardo Ângelo, do Cidadania. Segundo o parecer do promotor eleitoral Renato Augusto de Mendonça, houve abuso de poder econômico, uso de recursos de fonte de vedada e ocultação de despesas na campanha do parlamentar nas eleições de 2024. No parecer, o promotor recomenda a cassação do diploma de vereador de Leonardo Ângelo e a anulação dos votos obtidos pelo candidato. A ação foi ajuizada pelo suplente Reinaldo Oliveira, do PSDB. Em nota, o vereador Leonardo Ângelo, do Cidadania, afirma que recebe com tranquilidade a notícia e reafirma a confiança dele na justiça. Ainda no comunicado, o vereador disse ainda que toda a campanha dele foi feita de forma transparente e que está à disposição e que seguirá trabalhando por Belo Horizonte, que me confiou este mandato. Abrindo aspas e fechando aspas. O vereador afirma ainda no comunicado que tem certeza de que a verdade prevalecerá. E o prefeito Álvaro Damião sancionou hoje o projeto de lei que cria 22 novos cargos na Câmara Municipal. Com o incremento de novos servidores, a Câmara vai gastar cerca de R$3,5 milhões por ano com a folha de pagamentos. De autoria da mesa diretora da Câmara, o projeto cria 18 vagas para técnico legislativo com salário de R$ 5.700, além de 2 vagas de jornalista, uma de redator e uma de administrador, todas com vencimentos acima de R$10 mil. Os cargos são para quadro efetivo e os servidores serão convocados no concurso realizado em 2023.
12 horas e 11 minutos. Ainda falando de Câmara de Vereadores, os parlamentares voltam a discutir hoje um tema polêmico: a internação involuntária de usuário de drogas. Esse projeto divide opiniões entre quem defende a medida como forma de salvar vidas e quem vê risco de violação de direitos humanos. Repórter Lani Grace acompanha essa sessão e traz os detalhes ao vivo. Muito boa tarde, Erlane. O projeto volta à pauta em audiência pública da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. A mesa foi formada por representantes do Poder Público Municipal, da área médica, de entidades sociais, do comércio e da segurança pública. O autor do projeto, o vereador Braulio Lara, explicou como a proposta deve funcionar. Vamos ouvi-lo. Temos um problema de saúde pública, muitas das pessoas estão nas ruas, são dependentes químicos. E o que a gente traz com essa audiência pública é uma voz que, infelizmente, ficou muito tempo abafada, que são as pessoas que vivenciam o outro lado da moeda. Profissionais de saúde que, inclusive, falaram que Belo Horizonte não permite que as pessoas sejam hospitalizadas nos hospitais psiquiátricos por causa de uma metodologia que a gente vê que não funciona já há décadas. Ou seja, existe dentro da Lei Nacional de Drogas a previsão da internação involuntária. É uma ferramenta médica que precisa de ser acionada nos casos específicos e isso sim vai salvar vidas. O psiquiatra Lauro Guirlanda destacou que grande parte das pessoas em situação de rua tem transtornos mentais sem tratamento e criticou a falta de opções de internação voluntária. Vamos acompanhar. Nós, médicos psiquiatras, estamos assim bastante esperançosos com esse projeto do vereador Braulio Lara, porque ele representa um grande avanço, né, na assistência psiquiátrica aos moradores de Belo Horizonte. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem quase que proibido o médico psiquiatra de fazer o seu trabalho com os dependentes químicos, com políticas que proíbem a internação de dependentes químicos, mesmo de forma voluntária. Então, às vezes, mesmo o dependente químico ou paciente psiquiátrico em geral querendo uma internação, a família querendo, e a gente como médico vendo que há indicação, esse paciente não consegue um lugar para se tratar, porque os CERSAM são extremamente precários, eles funcionam de portas abertas e apenas se o paciente desejar fazer o tratamento. O assunto segue e a expectativa é de muita discussão na Câmara sobre como enfrentar a questão das drogas e também da saúde mental em Belo Horizonte. Eu volto com vocês. E termina hoje o prazo dado pelo Tribunal de Contas da União à Prefeitura de Belo Horizonte para apresentar um projeto de reassentamento das cerca de 900 famílias que vivem às margens da BR-381, no trecho entre a Avenida Cristiano Machado e o Rio das Velhas, junto ao anel rodoviário. A remoção é considerada condição para a continuidade das obras de modernização e duplicação da rodovia. Esse processo se arrasta desde 2012, quando foi firmado um contrato entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e o município. O acordo previa a compra de terrenos e a construção de 630 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida, enquanto a prefeitura ficaria responsável pelo reassentamento das famílias. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informa que a minuta do acordo será enviada ao Tribunal de Contas da União dentro do prazo legal para análise. Ainda segundo a Prefeitura, o plano foi discutido entre o Executivo Municipal, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e a Justiça Federal. E olha só, gente, veja só esse caso. Neste último domingo, câmeras de segurança flagraram uma cena digna de um filme de perseguição policial. Nessa cena, para você que está assistindo, né, aqui a TV Horizonte, pelo canal 30.1 e também pelo YouTube, né, e você que está ouvindo, a gente vai descrever aqui para você, é possível ver um carro literalmente voando sobre um cruzamento no bairro Cardoso, na região aqui do Barreiro, em Belo Horizonte. Logo em seguida, o mesmo acontece com a viatura da Polícia Militar. Os carros saem de um morro em alta velocidade e sobrevoam um cruzamento, atingindo o asfalto sem capotar. No vídeo é possível ver, gente, até as faíscas, viu, que saem ali debaixo do carro quando eles atingem o chão. Segundos antes da cena acontecer, um carro branco passa
pelo cruzamento e quase é atingido por essa perseguição, viu? Meu Deus do céu, gente, que cena impressionante. A Polícia Militar informa que o vídeo se trata de uma perseguição policial após um furto de um veículo branco no bairro Padre Eustáquio, na região noroeste de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, 2 homens chegaram ao local do crime em outro veículo, de mesmo modelo, só que de cor cinza. Um deles arrombou o carro e conseguiu ligar o veículo que estava estacionado e fugindo em seguida com o apoio do comparsa. A vítima acionou a polícia, que iniciou o rastreamento com o apoio de uma empresa de monitoramento veicular. Os bandidos fugiram com o veículo em alta velocidade, furando sinais, cruzamentos e fazendo essa cena aí, promovendo essa cena digna realmente de um filme de Hollywood. E durante a perseguição, o motorista perdeu o controle da direção, bateu no meio-fio e invadiu a calçada. Tudo isso na Avenida Barão de Monte Alto, também no Cardoso, na região do Barreiro. O motorista foi preso em flagrante e, com ele, a Polícia Militar encontrou uma chave de fenda e um equipamento eletrônico que era usado pelos criminosos no furto de automóveis. Os 2 carros usados pelos criminosos foram apreendidos. E um homem de 35 anos foi preso na noite de ontem pela Polícia Militar em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, suspeito de armazenar em uma casa cerca de 36 quilos de crack. De acordo com a PM, os militares chegaram até o suspeito após atender uma ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha, em que um homem mantinha uma arma de fogo no imóvel. Em depoimento, o suspeito confirmou que possuía algumas barras de crack dentro da casa e informou que adquiriu a droga na cidade de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, e pagou R$12 mil em cada barra de crack. Ainda segundo o suspeito, a droga seria vendida por ele mesmo na cidade de Governador Valadares e outras do entorno. O homem e a droga foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil na cidade, onde a ocorrência foi finalizada. E nessa terça-feira, a Polícia Militar Rodoviária prendeu 5 pessoas por transportar cerca de 850 quilos de maconha, escondidas no meio de uma carga de repolhos, em um caminhão na MG 050, no trecho entre Pinhuí e Capitólio, no sul de Minas Gerais. Segundo a polícia, a droga saiu do Paraguai e tinha como destino a cidade de Timóteo, no Vale do Aço. Os presos e o material apreendido foram levados para a delegacia da Polícia Federal. 12 horas e 19 minutos, um incêndio de grandes proporções na Mata do Mosteiro, que fica próximo a um hospital na região centro-sul de Belo Horizonte, mobilizou os militares do Corpo de Bombeiros durante a manhã de hoje. As chamas no local começaram ontem à tarde. Tinham sido controladas durante a noite, mas voltaram no início da manhã de hoje. Repórter Giovanni Rodrigues traz as informações de momento, 12h19. Afinal de contas, Giovanni, o incêndio já foi controlado? Pois é, viu, André? Olha só, até o momento... Ei, André, até o momento, veja bem, até o momento, sim, já foi controlado, viu? Foram mais de 20 horas os bombeiros controlaram aí esse incêndio de grandes proporções que atingiu uma mata que fica bem próximo ao Hospital Luxemburgo, na região centro-sul de Belo Horizonte. Olha, segundo a corporação, o incêndio começou ontem por volta das 3 horas da tarde e foi controlado durante a noite. Mas hoje, por volta das 8 horas da manhã, uma guarnição voltou à área de vegetação porque havia muita fumaça no local e as chamas haviam reacendido. Em nota divulgada agora há pouco, os bombeiros informaram o seguinte, que o incêndio ele foi controlado e foram utilizados abafadores e 1.000 litros de água para combater as chamas. Ninguém ficou ferido, não houve danos a nenhuma edificação bem próxima ali do local, bem próximo da mata. A mata fica próxima ao Mosteiro Beneditino de Nossa Senhora das Graças, que fica localizado na Vila Paris, no bairro, bem próximo ao bairro Luxemburgo, André e Janaína. Ontem à noite, do São Bento, dava para sentir o cheiro da fumaça, Muito que era forte, muito grande, muito forte. E, infelizmente, todo ano tem pelo menos um incêndio na Mata do Mosteiro. O povo não aprende, né, gente?
12h21, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala mais sobre a prisão de mais um envolvido nas fraudes do INSS durante um depoimento na CPMI. Agora em Belo Horizonte, 12h21. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h24. A escritora, poetisa e professora mineira Conceição Evaristo recebeu ontem, pela Universidade Federal de Minas Gerais, o título de doutora honoris causa. É a primeira vez na história que uma mulher negra recebe a honraria pela universidade. A homenagem foi aprovada pelo Conselho Universitário, que integra as ações comemorativas do centenário da instituição, que é celebrado entre setembro de 2026 e setembro do ano que vem. O título concedido à escritora é concedido pela UFMG a personalidades que prestaram relevantes contribuições à ciência, à tecnologia ou à cultura. A honraria existe desde 1928 e já foi entregue a nomes como Juscelino Kubitschek, José Saramago e Mildred Deselaus. Em março do ano passado, Conceição Evaristo tomou posse na Academia Mineira de Letras, se tornando a primeira mulher negra a integrar a instituição. Ela ocupa a cadeira de número 40. Em 2015, a escritora Conceição Evaristo foi uma das vencedoras do Prêmio Jabuti, na categoria Contos pelo livro Olhos d'Água. O Prêmio Jabuti é uma das maiores premiações da literatura brasileira. 12h26. Início de matrículas escolares. E agora, a Comissão de Direito do Consumidor da OAB Minas alerta pais e responsáveis para evitar abusos, principalmente no reajuste dos valores das matrículas. As informações com a repórter Gabriela Salles. Com a aproximação do fim do ano letivo, escolas particulares já começam a chamar pais e responsáveis para a matrícula dos alunos em 2026. Mas antes de assinar o contrato, é importante ficar atento. Algumas exigências podem ser consideradas abusivas e devem ser denunciadas. O alerta é do presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-MG, Rafael Svízero. Os consumidores têm que estar atentos a respeito da famigerada lista de material escolar. Só se pode exigir dos consumidores aquilo que for de uso pessoal, privado, individualizado. Materiais de uso coletivo não podem ser exigidos como itens obrigatórios da lista de material escolar, tais como álcool, guardanapos, papel higiênico, por aí vai. A gente já viu inclusive material de limpeza, como detergente, bucha, bombril. Nada disso pode ser exigido como item obrigatório. A legislação também determina que uma escola só pode recusar a matrícula de um aluno inadimplente se o débito for referente a ela própria. Isso significa que novos estudantes é ilegal exigir comprovantes de quitação de mensalidades ou apresentação de fiador. Também não é permitido rejeitar matrícula com base em consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC ou Serasa. A escola só pode indeferir ou cassar uma matrícula se a inadimplência for com ela mesma, com aquela própria escola. Não pode sequer consultar a SPC Serasa e negar por esse motivo da existência, de outras inscrições, de outros registros, porque esses birôs de crédito eles se referem ao sistema financeiro, ao sistema bancário. Também não pode exigir do consumidor que ele comprove, advindo de outra instituição de ensino, a quitação das suas obrigações financeiras com aquela outra escola. Essa exigência ela só cabe quando a matéria for dentro da própria escola. Como dito, a inadimplência ela só será apurada se ela for na mesma escola que se estiver matriculando ou renovando matrícula. Outra regra é que estudantes não podem ser desligados durante o período letivo por falta de pagamento. A escola deve garantir as aulas e avaliações, além de não poder reter documentos para transferência a outra instituição. Repórter Gabriela Salles.
E a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, determinou na madrugada desta terça-feira a prisão em flagrante de Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da CONAFE, Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Ele foi acusado de mentir durante depoimento à comissão, que se estendeu por cerca de 9 horas. Segundo o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, do Podemos, aqui de Minas Gerais, Lopes ocultou informações e tentou convencer os parlamentares de que as operações da entidade eram regulares, cometendo crime de falsidade ideológica. O pedido de prisão foi aprovado após insistência de membros do colegiado. Ele mentiu deliberadamente à CPMI desde o início da fala. Escondeu informações, foi perguntado sobre os depósitos bancários na própria conta, na conta de terceiros. Foi colocado diante de um organograma que mostrava que ele desviava o dinheiro em empresas familiares, do cunhado, da irmã, de pessoas ligadas a ele, e tentou de todas as maneiras nos convencer de que se tratava de uma operação perfeitamente legal e correta. E não é. Nós sabemos muito bem que isso é lavagem de dinheiro e dinheiro dos aposentados. A Controladoria Geral da União apontou que a Conafer foi a entidade que mais ampliou descontos em aposentadorias e pensões entre os anos de 2019 e 2023, saltando de R$400 mil para, acredite, 202 milhões de reais. Relatórios da Polícia Federal indicam que aposentados chegaram a sofrer descontos indevidos em valores acima dos autorizados e até mesmo registrados em nome de pessoas já falecidas. Durante a sessão, Lopes negou envolvimento nas fraudes e movimentações financeiras incompatíveis com o seu patrimônio, mas foi confrontado com dados que apontam transações de R$1.760.000 em 2 meses, apesar de declarar um patrimônio de apenas R$60 mil. A gente tem que se conter para não rir, né, gente? Ele foi liberado da prisão após pagar fiança. Essa é a segunda prisão decretada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que já havia detido na semana passada o ex-diretor financeiro ligado ao chamado careca do INSS, que também, durante o seu depoimento, disse que nada sei, nada vi, nada aconteceu, né? Caras de pau. E o ministro Edson Fachin tomou posse nesta segunda-feira na presidência do Supremo Tribunal Federal, em substituição a Luiz Roberto Barroso. Em seu discurso, ele destacou que a gestão vai ser guiada por racionalidade, diálogo e discernimento, defendendo a democracia, a liberdade de imprensa, a igualdade e o combate à corrupção. Fachin ressaltou ainda que presidir o STF não é um privilégio, mas uma responsabilidade, reafirmando o compromisso com a Constituição de 1988. Disse ainda que a independência do Judiciário deve vir acompanhada de equilíbrio e contenção, sem ceder às pressões políticas ou populistas. O novo presidente da mais alta corte da Justiça brasileira enfatizou que cabe à política cuidar dos temas políticos e ao judiciário dos temas jurídicos, reforçando a separação entre os poderes. Também alertou para os desafios do século XXI, como as mudanças climáticas, a transformação digital e o crime organizado, defendendo a justiça socioambiental e a proteção da diversidade cultural. Com um tom firme, Edson Fachin assegurou que o Supremo não se omitirá diante da corrupção e reafirmou seu compromisso com as liberdades democráticas. E o ministro Luiz Fux, do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta segunda-feira que as eleições de 2026 elas vão manter o mesmo número de deputados federais definidos em 2022, preservando a atual proporcionalidade entre os estados. A decisão atende a pedido do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, que defendeu que qualquer mudança na distribuição das cadeiras só passe a valer a partir das
eleições de 2030. A questão surgiu após determinação do Supremo Tribunal Federal para que o Congresso atualizasse a representação parlamentar com base no censo demográfico, já que a última redistribuição aconteceu em 1993. O projeto, aprovado em junho e vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, previa a ampliação de 513 para 531 deputados. Na decisão, Fux ressaltou a necessidade de garantir segurança jurídica e estabilidade ao processo eleitoral, destacando a urgência de evitar mudanças às vésperas da eleição. O tema ainda será apreciado em deliberação coletiva no plenário virtual da Corte. 12h34. A gente vai para um breve intervalo e, na volta, vamos conversar com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, do Rede Sustentabilidade. É daqui a pouco, depois do intervalo. Doze horas 38. Vamos conversar agora com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, do Rede Sustentabilidade. Está de volta aqui ao nosso Rede Notícia. Mais uma vez, obrigado. A senhora está aqui conosco. Acho que a gente tem muito tema para discutir, né? Um partido como o da senhora, que é um partido que preza pela sustentabilidade. O que nós vimos nas últimas semanas, se falando de mineração em Minas Gerais, sustentabilidade e o que foi colocado à tona não casa. Acho que a gente é maduro o suficiente para discutir. Muita gente fala o peso da mineração não é tão grande assim, mas existe um peso histórico, um peso econômico e um peso de uma importância de uma atividade que não vai parar, né? A gente sabe disso. Sim. Mas é preciso se discuti-la com mais rigor, com alinhamentos claros e com definições claras do que pode e o que não pode. E o poder econômico não pode ultrapassar isso, né? Sobretudo, André, primeiro é uma alegria, né, novamente estar aqui com vocês no Rede Notícia. Sobretudo no que diz respeito às vidas, né? Porque, embora nós tenhamos todas as atividades econômicas, né, várias frentes acontecendo no país e nas cidades, e num estado como o estado de Minas Gerais, a vida tem que ser prioridade. Na semana passada, nós realizamos uma audiência pública pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e essa comissão ela tratou exatamente sobre os impactos da mineração e o impacto na vida das mulheres, especialmente das mulheres negras. E quando nós fizemos ali todo o debate, toda a discussão, fica muito evidente que essa parcela da população, nós, mulheres negras, que em sua grande maioria já estamos em todos os marcadores das desigualdades sociais, né? Quando a gente pega o mapa da desigualdade, a gente vê os percentuais estão majoritariamente dentro do perfil feminino, dentro do perfil população negra. E a mineração, ela amplia essas desigualdades, ela escancara, inclusive, todos esses impactos. Então, você está pensando numa atividade econômica, mas você não pode sobrepor isso à vida. E a audiência pública que nós realizamos, mais uma, né, das que nós convocamos, inclusive, convidamos membros das empresas mineradoras aqui do estado para participar com a gente, ela foi um grito de socorro dessa população que não aguenta mais ver um estado como o nosso escolhendo essa única matriz econômica para trabalhar, né? A mineração que, historicamente, degrada os nossos ambientes, destrói as nossas cidades, vai embora com as nossas riquezas e deixa os buracos e as desigualdades para cada um de nós. E são as mulheres negras as mais impactadas, né? São as mulheres negras que estão nas regiões de periferia, que vão ser as mais afetadas, que estão nos rincões de Minas Gerais, que serão as mais afetadas, as mulheres negras que estão nos quilombos, que vão ser as mais afetadas, porque quando a água ela é contaminada, tira-se dessa população, por exemplo, ribeirinha, aquele direito de usar o rio como uma fonte de sustento para irrigar suas plantações, né, e fortalecer a economia, a subsistência, né, com os produtos ali e até mesmo a própria pesca, né? Então, também são essas mulheres que vão sair aí percorrendo longos quilômetros com a lata d'água na cabeça para levar essa água para suas casas, seja ela para
o cuidado com a casa, seja ela para o cuidado com a sua família, para o próprio alimento. E deputada, diante, né, de todas essas denúncias, né, da violação dos direitos humanos, de corrupção, bilhões aí, né, que foram nessa questão dessa lavagem do dinheiro, como é que dá para combater essa questão da corrupção, garantindo ali também os direitos humanos dessas pessoas e também as questões ambientais, né? Que tem a questão ambiental envolvida nesse meio todo, né? Com certeza. E vamos ter que tocar aqui nessa pauta dura para todos nós, né? Operação bilionária, né, acontecendo por dentro da estrutura do Estado, o Estado que deveria garantir segurança, proteção ambiental e proteção, né, dos direitos humanos, é também aquele que está ali envolto a esse movimento, que é um movimento de corrupção e que só vai favorecer aqueles que querem degradar o nosso ambiente, né? Então, confesso para vocês, assim, o grande impacto que a gente sente de ver instaurada essa operação, mas que bom que ela está acontecendo, porque lá em 2021, quando nós tivemos todas as discussões que perpassavam a Serra do Curral, vocês devem se lembrar, né? Eu propus, naquele momento, foi da legislatura passada, que nós fizéssemos uma CPI para investigar o Estado, porque ali a gente já tinha vários indícios que por dentro da máquina do Estado havia favorecimento para as grandes empresas mineradoras. Agora, deputado, o que a gente consegue perceber é que esse esquema ele tem uma profundidade, uma ampliação de tentáculos, que ele chega até a União, né? Porque a gente tem 3 agentes da Agência Nacional de Mineração, o terceiro da hierarquia da Polícia Federal do Brasil, gente do IBAMA, tem tudo quanto é lado, né? E você está falando de Serra do Curral, você estava falando de comunidade quilombola, e a gente não precisa ir longe com a comunidade está sendo afetada com isso. O pessoal ali no Taquaril já está com problema, né? Meus vizinhos, né? Eu sou da região do Alto Veracruz, né? Logo em sequência a gente tem o Taquaril, a gente tem ali no bairro Paraíso Santa Efigênia o Quilombo Manso, né? Que foi inclusive através da ação do Quilombo Manso que a gente conseguiu naquele momento preservar e proteger e frear um pouco mais essa ganância que se tem pela Serra do Curral, esse processo de degradação. Eu digo para vocês, assim, de experiência de acompanhar as famílias ali no Taquaril. São as famílias que estão impactadas com a poeira, com o barulho, né, das explosões das pedras ali para poder extrair esse minério, da falta de água naquele território. Vence a mineração com aquela fala fácil de que vai gerar muitos empregos. Se você conseguir me nominar daquela comunidade que está empregado ali naquela mineração, vai ser uma grande sorte, é quase que você vai acertar na loteria, né? Então, assim, é uma venda de uma realidade que não existe. Agora, os impactos ficam para essa população e ficam especialmente para as mulheres, que são as provedoras do lares, que são as mulheres que estão no cuidado, né, com suas famílias. E ali ficam as pessoas impactadas com o pó, com a poeira, com o barulho, com a sua saúde comprometida, tanto a saúde física quanto a saúde emocional, porque você está dormindo ali com aqueles dinamites ali explodindo o tempo inteiro, com a ameaça, porque os seguranças que estão ali são verdadeiros capangas, que param as pessoas na rua armada, impedindo o trânsito, o livre trânsito ali naquela região. E quando elas não são impactadas, elas são impactadas com a lama, como foi Brumadinho e Mariana. Eu né? quero deixar uma pergunta para a senhora responder depois do intervalo, falando sobre o interior do estado e o avanço da mineração, pensando em terras raras lá em Januária, que está atacando comunidades quilombolas da região e atacando pessoas pobres que não têm esse direito da visibilidade, muitas das vezes garantida e de voz também. Você pode falar sobre esse assunto no próximo intervalo? Claro. 12h45. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Doze horas e 48 minutos, a gente segue com a conversa com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, do Rede Sustentabilidade. A gente está falando de mineração, está falando do impacto em sociedades quilombolas, sociedades menos abastadas da nossa população e da população negra, especialmente falando das mulheres. Januária hoje, não só Januária, várias outras partes do estado são partes almejadas pela mineração por conta de terem ali minerais de terras raras. Aí a gente está falando de lítio e vários outros minerais que são importantíssimos para o desenvolvimento da tecnologia, da indústria de tecnologia, em especial de produção de chips e de baterias, de supercondutores e por aí vai. Como que a gente pode conseguir salvar essas pessoas?
Porque, por exemplo, Januária já tem impactos que são irreversíveis. Já tem morrendo gente de silicose lá. E tudo isso sendo feito às vistas grossas do Estado como um todo, União, Estado, municípios e por aí vai. O que dá ainda para a gente fazer? Olha, André, primeiro dizer que nós estamos novamente no momento em que as terras mineiras estão sendo ameaçadas, né? Eu digo que o nosso Estado está ameaçado porque esse olhar sobre sobre os nossos minerais, né? A própria mineração agora, as terras raras, vai impactar em todas as regiões. A gente tem o norte ali com Januária, a gente tem Araçuaí, né? No Vale do Jequitinhonha, a gente tem na região sul já especulação ali de vários minerais raros que tem ali, que tem toda essa especulação Araxá, já isso também já acontece. Araxá, né? Com o nióbio. A gente precisa, quando a gente está discutindo a questão de soberania do Brasil, por um exemplo, né, nesse ataque mais recente dos Estados Unidos, tem toda essa correlação. Os Estados Unidos está de olho nessas terras raras que o Brasil tem em abundância, especialmente em Minas Gerais, e se nós não fizermos algo agora, nós vamos ter um processo muito semelhante como foi o processo da chegada dos portugueses aqui, que arrancou todo o nosso ouro e foi embora. Agora, né? que me deu um estalo exatamente aqui, você acha que nesse sentido a federalização da Codemig, que é quem gere essas terras raras, pode ser uma saída para poder dar essa freada com o atual governo federal? Sim, eu acho que pode ser um espaço, inclusive, assim, de proteção, né, dessa nossa terra. É muita riqueza que está por detrás disso. Agora, independente das questões de governo federal, de governo estadual, de governo que tiver, o que vai acontecer não é novidade para nós. O Brasil viveu isso quando Portugal veio aqui, levou, né, roubou todo o nosso ouro. Minas Gerais acompanhou todo o processo com a mineração, né, com a Vale, com a Gerdau, com todas as mineradoras que a gente tem aqui. E agora está na hora da gente pactuar efetivamente como que esse processo vai se dar. Não dá simplesmente para as empresas chegarem aqui, extraírem toda a nossa riqueza, colocar os dólares no bolso e ir embora. Né? A população que hoje habita aqui precisa ser cuidada com prioridade. Inclusive, o coletivo Nizinga, que organizou conosco a audiência da semana passada, trouxe várias propostas para serem discutidas à mesa. É o momento de se dialogar com as empresas, com as instituições, com os poderes e com as pessoas que serão impactadas. Então, a gente precisa que, primeiro, seja feito um plano de fato, que considere a vida das pessoas. Como vai ser feito o processo de reparação? Como vai ser feita a prioridade do atendimento às pessoas? Olha, elas vão perder o direito à água. É um direito inegociável. Mas a mineração, ela tem por detrás contaminação e esgotamento dessa água. Como que essa população vai ficar? Não pode ser pensada depois. Quando a gente está discutindo reparação, especialmente para a população negra do nosso estado, nós não estamos falando apenas da questão remuneratória. Porque você, às vezes, investiu um dinheiro ali, você não repara a história das pessoas, você não repara o modo de vida dessas pessoas. Então, tem que se sentar à mesa com todo mundo e dizer assim, como vamos cuidar das pessoas? Você pode pegar ali, por exemplo, um retrospecto curtinho, né? De alguns meses ali na região do Vale do Jequitinhonha, quando você chega lá, por conta da exploração do lítio, você já não tem mais como alugar hotel, você já não tem mais como garantir a manutenção daquelas pessoas nos seus territórios. As pessoas estão vendendo as suas casas, alugando seus espaços para o processo de mineração. Agora, qual é o conteúdo de educação e de formação técnica especializada que está sendo levado para essa população? Não tem. Em áreas que estão garantidas a segurança pela Constituição Federal. Pela Constituição Federal. São áreas quilombolas, né? Os quilombos, algumas aldeias indígenas que também já estão sendo afetadas. Então, essa segurança, ela precisa ser tratada agora. Porque o que vem depois disso, gente, nós já conhecemos, nós já sabemos. Não é uma experiência nova de degradação ambiental. Então, eu penso que, se por um lado esses minerais são importantes para a questão tecnológica, né, para tudo que vem pela frente na perspectiva da tecnologia, a gente também precisa pensar em mecanismos que vão garantir a qualidade de vida e a perspectiva de vida dessa população. A audiência pública, ela aconteceu e ela foi um verdadeiro grito de socorro. Eu comecei dizendo isso e reitero, porque nós não queremos, mais uma vez, sentar à mesa depois que a situação acontecer. Nós estamos convidando e convocando as pessoas para sentar à mesa agora e pensarmos juntos, porque não é uma solução fácil, sabe? Ao mesmo tempo, nós não podemos entregar de mão beijada. Por que nós não estamos pensando em processos tecnológicos que vão deixar aqui, para o estado de Minas Gerais,
a condição de aproveitar esse trabalho, né, com a extração desses minérios, para a gente fazer riqueza aqui. Por que nós estamos novamente entregando tudo para as pessoas, entregando tudo para os outros países? Deputada, a senhora falou aí do coletivo Nizinga, né? E eles também elaboraram, esse coletivo, uma carta de compromissos que vai ser apresentada durante a Marcha das Mulheres Negras, que vai ocorrer agora em novembro em Brasília, né? Essas propostas, elas vão ser apresentadas e a senhora acredita que elas vão fazer efeito, esses compromissos, essa cartilha que eles elaboraram? Sim, eles fizeram um trabalho muito robusto de elaboração, são várias propostas, inclusive depois eu deixo com vocês para que vocês possam conhecer com mais profundidade. Dia 25 de novembro, nós estaremos em marcha, eu estarei em Brasília, na segunda Marcha das Mulheres Negras. É uma marcha que vem lutando por reparação e bem viver, né? Nessa perspectiva de que viver é muito mais do que sobreviver e nós, população negra, estamos sobrevivendo nesse país, sempre tendo que, né, trabalhar muito mais do que o normal para garantir o mínimo, né, para garantir uma vida digna. Então, a marcha ela vai ter essa abordagem, esse conteúdo vai ser levado para lá para que nós possamos ter a coletividade abraçando isso e ela traz vários caminhos a serem percorridos pelos poderes, pelos governos e também pelas empresas. Agora, nós estamos falando de uma pactuação, né? É necessário pactuar, não é uma construção que se faz de via única, é uma construção de mão dupla, né? A gente vai apresentar, o coletivo está apresentando alguns caminhos, é preciso que o outro lado e que o governo também esteja junto para que as coisas possam acontecer. Da mesma forma, vou aproveitar a oportunidade de chamar a atenção para a COP30. Isso que eu ia falar. Nós já estamos às vésperas da COP, que começa agora no dia 10 de novembro, em Belém, né? É uma COP que vai reunir especialistas, estudantes, militância, governos, né? Representação internacional. Mas nós não podemos deixar com que essa COP seja, mais uma vez, um protocolo de intenções. Nós já sabemos o que precisa ser feito. É uma oportunidade que o mundo está tendo impressionante para resolver questões que eram para ter resolvidas lá na Rio Eco 92, né? 92, nós estamos em 2025, né? Eu digo que essa COP ela precisa ser a COP da implementação. Saber o que precisa ser feito, nós já sabemos, agora nós precisamos implementar. E nesse ponto, eu queria destacar que o Brasil, sob a liderança do presidente Lula, né, nesse governo, ele já deu os seus indicativos, ele já avocou para si o compromisso com as nossas mulheres, quando ele implanta o Ministério das Mulheres, né, um espaço importante para a gente poder discutir na transversalidade as políticas para as mulheres e está inserida ali a questão ambiental, o recorte de gênero e de raça e de território, que é muito importante quando a gente está conversando sobre isso. O Estado brasileiro assume a prioridade da discussão ambiental, né, quando ele escala Marina Silva, uma das mulheres mais reconhecidas no mundo para lidar com a pauta da sustentabilidade, com a proteção ambiental, coloca ela no Ministério e, através da presença dela e do trabalho dela no Ministério, o Brasil consegue diminuir a emissão dos gases e consegue trabalhar um processo de preservação da nossa Mata Atlântica, né? Fundamental para todos nós. Preservar a Amazônia, né, que todo mundo fala popularmente, né, o pulmão, é o coração do país, é um espaço que precisa ser preservado. E o Lula... E o Pantanal também, né? Pantanal, né, os nossos biomas de uma forma geral. E o Lula, ele já diz, com a criação do Ministério das Mulheres, com a manutenção da Marina no Ministério do Meio Ambiente, com todas as ações ambientais que estão sendo feitas, com todos os programas sociais que estão sendo feitos, esse é um governo que tem prioridade. E a prioridade é cuidar das pessoas que mais precisam, né? Então, a gente já tem caminho para percorrer. Nós não precisamos ficar inventando a roda. A gente tem que implementar aquilo que já está posto para todos nós. A senhora acredita que tem a possibilidade da gente repetir na mineração aqui de Minas Gerais esse modelo de exploração da Amazônia? Que aqui ocorreu lá. O Brasil vai chegar na COP30 como representante, né? Representante da liderança climática, né? A senhora acha que pode ocorrer isso no seu ponto de vista? Eu acho que o que pode ocorrer é reafirmar um compromisso de não repetir situações que deixam a nossa população à margem, né? Eu acho que essa é a minha grande expectativa do resultado final da COP30, né? Que não só o Brasil, mas que todos os outros países, porque a questão das mudanças climáticas, dos impactos climáticos, se você está no Brasil, se você está em uma outra região do mundo, você será impactada. É de interesse coletivo, é do interesse de todos nós. E eu espero que a COP possa levar, né, ampliar as nossas vozes e chamar a atenção da nossa população para esse compromisso mundial, né, com a vida. Deputada Ana Paula Siqueira, muito obrigado pela sua participação aqui no Rede Notícias, portas abertas sempre da Rede Catedral de Comunicação Católica para a senhora.
Obrigada, nosso mandato também Obrigada, segue à disposição de todos vocês. Está ficando por aqui mais um Rede Notícia. Para você que esteve com a gente, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Mas a gente quer a sua participação no nosso canal exclusivo do YouTube, né, Janaína? É isso mesmo, é o Rede Notícia TVH. Se inscreva, já somos mais de 6 mil inscritos e a gente conta com você para bater a meta de 7 mil. Contamos com você, viu?